Queria declarar aberta a presente reunião de audiência pública destinada a debater a recategorização da reserva biológica marinha do Arvoredo. Requerimento para a realização deste evento de minha autoria, deputado Arnaldo Jordi, vice-presidente desta comissão. Esse requerimento foi aprovado com a sugestão de diversos parlamentares para convite de 7 convidados, 7 autoridades e representantes nessa audiência. Eu queria convidar para integrar essa primeira mesa a senhora Ana Paula da Silva, prefeita municipal de Bombinhas, em Santa Catarina. E já lhe agradecendo pela sua presença na nossa reunião. Queria convidar também o senhor Sérgio Bran Rocha, diretor do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado. Queria convidar também o senhor Valdir Rubens Valendowski, presidente da Secretaria de Turismo de Santa Catarina. E queria convidar também o senhor Roberto Ricardo Vizentim, presidente do ICMBio. Queria registrar também, e estão aqui conosco, também convidados para essa sessão, e que vão constar da segunda mesa, o senhor José Rubens Morato Leite, professor de Direito Ambiental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, e do senhor Mauro Figueiredo, presidente da Aprender Entidade Ecológica, e o senhor Renieri Balestro, representante das operadoras de mergulho de Santa Catarina. Queria registrar a presença dos deputados Weverton Rocha, Rogério Peninha e deputado Esperidião Amin, que estão presentes na nossa audiência. Eu, portanto, então, passo a palavra à nossa prefeita, a senhora Ana Paula, prefeita municipal de Bombinhas de Santa Catarina. Muito obrigada, deputado. Primeiramente, eu quero demais agradecer à Câmara Federal e ao senhor pela oportunidade de nos ouvir, de permitir que nós trouxéssemos para essa grande Casa de Leis os argumentos que afligem o coração de uma comunidade por mais de 20 anos. Quero agradecer demais o deputado Peninha e o deputado Amin, que têm sido os nossos padrinhos dessa causa, têm nos acompanhado nos últimos anos nessa luta, pelo esforço, pelo empenho e pela sensibilidade de compreender os desafios que nós temos aí pela frente nesse cenário. Quero também, com a sua permissão, agradecer a presença dos vereadores da nossa cidade que estão presentes, vereadores de Bombinhas, vereador Omar, vereadora Lourdes, vereador Nandi, vereador Osmarino, vereadora Miriam, que vem representando o Poder Legislativo Municipal. Agradeço também a presença do nosso vice-prefeito, Paulinho, que também é o nosso secretário de Pesca. Agradeço também os secretários Valdir, que é nosso secretário de Turismo, Rubens, secretário de Planejamento, e o Flávio, que preside a nossa Fundação Municipal de Meio Ambiente. Também agradeço presentes de Bombinhas, os representantes do Convention Bureau, e nós também temos uma pequena delegação da nossa juventude que fizeram 25 horas de viagem para ter a oportunidade de acompanhar o transcorrer dessa audiência. Quero também, por final, cumprimentar todos os expositores, o senhor Sérgio, o senhor Roberto, o senhor José Rubens, Valdir Valendowski, o senhor Mauro e o Neio. E, de pronto, já na abertura dessa minha fala, eu peço que todos, nas suas exposições, tenham a delicadeza de perceber o sentimento que aflige toda essa comunidade que vive no entorno da Reserva do Arvoredo, que eu vou procurar expor nessa apresentação. Bom, rapidamente, senhor presidente, senhores parlamentares, eu esqueci de fazer mais um último agradecimento ao deputado Weverton Rocha, do Maranhão, que é um amigo de longa data. Obrigada por vir escutar o nosso pleito, deputado, ainda que tão distante da sua região, mas como cidadão brasileiro, pela sua grandeza de atender o nosso chamado. Bom, Santa Catarina, o Arvoredo era o principal destino de mergulho para o Mercosul.
não é para Santa Catarina, não é para o Brasil, para o Mercosul, justamente pela localização e pela qualidade dos seus pontos de mergulho. Eu vou passar um breve histórico para que o senhor conheça o que aconteceu conosco desde a década de 80, e o senhor entenda por que eu uso tantas vezes a referência da palavra aflição, corações, e por que coloco tanto sentimento nessa causa. Na década de 80, a nossa própria sociedade identificou a necessidade de proteger a área do arvoredo. Essa era uma pauta comum nos lares dos pescadores, nos bares na nossa cidade. A UFSC também apoiava integralmente essa ideia, e nessa época, então, eu estou fazendo um resumo dos resumos, para que eu possa reunir as informações mínimas necessárias nesses 15 minutos que a gente está proposto a falar. Então, nessa época, um técnico do IBAMA fez um sobrevoo pela área em um único dia e levou um documento que foi preparado, evidentemente, para o então presidente José Sarney. No dia 12 de março, o nosso presidente cria a reserva, frustrando todos os pedidos da sociedade catarinense na época, porque nós precisávamos e queríamos um parque nacional. A reserva, naquele momento, embora como uma medida de proteção ambiental necessária, ela foi criada sem estudos prévios, nem sobre fauna, nem sobre flora, sobre os limites que ela deveria ter, que estudos esses depois, que evidentemente foram contemplados no seu plano de manejo, mas que inicialmente para a implementação dela não existiram, e sem levar em conta, principalmente, as comunidades que viviam no entorno dessa região, prejudicando diretamente os pescadores e, evidentemente, a cadeia do turismo. E eu não falo só do município de Bombinhas. Nesse cenário, também o município de Florianópolis, Governador Celso Ramos e outras cidades do entorno da reserva tiveram prejuízos econômicos. No nosso caso, foi muito mais grave, porque o nosso município tem apenas 36 quilômetros quadrados, uma área plena de preservação ambiental e que sobrevive exclusivamente da economia turística. A reserva, então, ela nesse período foi criada com uma área de 17.600 hectares, que inclui ilhas do Arvoredo, Galés, Deserta e uma parte do Calhau. O lado sul do Arvoredo ele ficou fora por ser área de marinha e para supostamente permitir e não prejudicar o turismo. Mas eu já esclareço de pronto que essa área, quando tem vento sul, é praticamente impossível mergulhar lá. Ou seja, não atende à questão turística o ponto que nós temos disponível lá. Isso é uma conversa que realmente não existe. Rapidamente, fazendo uma abordagem dos prejuízos ambientais que a gente entende em relação à implementação da reserva. Ela foi criada em 90, até 91 ela ficou absolutamente abandonada. Ninguém sabia o que fazer com ela. No verão de 91, a gente começa uma tímida fiscalização que no inverno não existiu, naquele ano. Aí a reserva passa a ser abandonada de novo. Depois de 92 a 94, de 92 a 94, foram feitas em torno de 200 saídas de monitoramento e fiscalização, e todas utilizando os meios provedores das escolas de mergulho, que eram essas embarcações. De 94 a 96, a reserva ficou, então, fechada para atividade de mergulho ecológico e praticamente sem fiscalização nenhuma, sem pesquisas, apenas infrações. Em 97, foi assinado um termo de ajuste entre o IBAMA, as operadoras e a Polícia Ambiental e a Univale. E aí, de 97 a 2002, a gente teve o melhor período da reserva, onde, efetivamente, na questão de respeito à fiscalização, de educação ambiental e até mesmo de pesquisas científicas e conservação da biota, porque havia uma presença efetiva do mergulho contemplativo e, obviamente, dos organismos também de fiscalização que estavam apoiados, amparados nas escolas de mergulho pela falta de infraestrutura do IBAMA na época. Na época, inclusive, foi cedido, na verdade, um barco, uma embarcação de 10 metros para fiscalização, né? Foi doada pelas operadoras. E aí esse período se encerrou em 2002, quando definitivamente é fechada a reserva para o turismo subaquático. Nós tivemos muitos efeitos e prejuízos econômicos, mas, resumidamente, para a gente não ficar muito expondo o quadro, eu quero dizer para vocês que, num período de baixa temporada, eu falo de um município de 17 mil habitantes e 36 quilômetros quadrados e que vive do turismo. Na baixa temporada, nós tínhamos entre mergulhadores com certificação e pessoas que iam para essa comunidade fazer curso, inclusive turistas internacionais, uma média de 12 mil pessoas.
Hoje não chega a 1.000 pessoas o número de visitantes. 17 operadoras de mergulho. Hoje nós temos 2,5, eu nem digo que é 3. E visitantes para passeio, a gente teve também uma queda de 50%. Quero dizer, na questão dos prejuízos econômicos, que a falta do mergulho contemplativo não causa um prejuízo direto apenas a esta comunidade, que perde algo em torno de 500 empregos diretos, mas ela, até porque ela provê a cidade de apenas 20% dos recursos que são aplicados pelo turista que vai nos visitar. A maioria do dinheiro dele, ou seja, 80%, ele gasta com hospedagem, ele gasta com alimentação, ele gasta com transporte, ele gasta no artesanato, na loja, no comércio, enfim. Para os senhores entenderem o porquê também de todo o impacto que foi gerado lá. Então, hotéis, pousadas, lojas, a pesca artesanal, transporte aéreo, setor da construção civil, agências de operadoras, transportadoras turísticas, todo mundo sofreu e sofre ainda os prejuízos da implementação desse modelo de unidade de conservação até hoje. Bom, na questão do mergulho, depois de 2002, de primeiro lugar, a gente passou para quase isso, do primeiro lugar do Mercosul como ponto de mergulho, a gente passou a quase a exclusão, devido à pouca quantidade de pontos disponíveis. Essa situação, evidentemente, que gerou todo um desânimo na nossa comunidade, uma falta de foco, de rumo, do entendimento econômico que a cidade, do viés econômico que a cidade deveria seguir a partir de então, porque nós estávamos amparados nisso, inclusive a formação educacional nas escolas públicas de ensino da rede municipal eram balizadas no processo de construção de parceria com a Arvoredo. E, enquanto isso, a gente vê Bonito, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Guarapari, Abrolhos e outros tantos destinos turísticos do Brasil desenvolvendo o seu turismo subaquático, né? A gente perde Santa Catarina hoje, como tinha esse como seu principal ponto de mergulho, sai do mapa de roteiro turístico. Eu nem pus aí todas as questões de mídia e de divulgação, porque eu acho que não é o caso, né? Mas a realidade, senhor deputado Arnaldo, para o senhor conhecer hoje, o que está acontecendo hoje? Eu estou falando isso para o senhor com todo conhecimento de causa, porque eu moro lá, como essas pessoas também moram lá, e a gente frequentemente está envolvido com a questão da reserva. A sociedade inteira, inclusive as futuras gerações, esses jovens que estão aí na rua pedindo que nós façamos algo diferente por eles, todos nós estamos excluídos da reserva do Arvoredo. O meio ambiente, com certeza, está sofrendo os efeitos dessa proibição, porque ninguém está lá. Ocorre hoje a pesca e a caça indiscriminada. Isso eu vou falar para o senhor, não foi ninguém que... Eu, pessoalmente, não na qualidade de prefeita, na qualidade de cidadã, por 2 ou 3 ocasiões, já recebi denúncias, por exemplo, de pessoas que estavam indo na reserva fazer a caça predatória, que não é o mergulho contemplativo, porque aí a pessoa vai, pega uma lancha, ela tem poder aquisitivo, ela tem facilidade, ela se mobiliza e vai, e pesca, e não tem. Você pode ligar para a Polícia Ambiental, você liga para o Instituto Chico Mendes, você liga para quem você quiser. Não tem gente lá para nos dar o amparo mínimo que seja de atender uma denúncia quando alguém está promovendo a pesca predatória. Então, a gente tem, consequentemente, a morte de animais e a presença de lixo lá. Desde março de 2003, então, a situação só piorou com a retirada das operadoras. O principal problema que a gente enfrenta hoje é o passivo social, criado com a criação de uma forma arbitrária, embora o plano de manejo seja muito bom. E o que a gente pede é que a nossa sociedade, que a sociedade catarinense possa ser finalmente ouvida pelo Congresso e que a gente tenha uma atenção, uma sensibilização especial em relação a isso. E nós sabemos também, pela própria lei do SNUC, que a nossa biota ela pode ser muito mais preservada em outras categorias de unidade de conservação. Essas fotos não são fotos de muito tempo. Para o senhor ver, isso tem na reserva hoje, porque não tem ninguém lá cuidando dela. E a gente quer a recategorização, então. Por que a gente pede tanto? Por que nós estamos aqui para pedir a recategorização? Primeiro, porque hoje o turismo é a maior indústria do planeta e o ecoturismo é o segmento que mais cresce. E nós só temos essa proposta, esse viés de promoção de desenvolvimento econômico. O Brasil ele se apresenta hoje
como um dos países mais completos para a prática de atividades ligadas ao ecoturismo, e os números demonstram uma possibilidade de movimentação de mais de 15 bilhões de dólares. E Santa Catarina está desperdiçando uma grande oportunidade. Por que a gente precisa de ajuda do Congresso Nacional, dos senhores deputados que estão aqui para representar a vontade popular, que deve ser sempre soberana, acima de qualquer das instituições? O arvoredo hoje não está sendo preservado, hoje ele está sendo destruído. Até mesmo nós que somos filhos dessa terra, estamos proibidos de conviver harmoniosamente com a nossa natureza. O arvoredo ele precisa ser enquadrado, sim, numa categoria que permita a sustentabilidade, que permita a possibilidade de uma ocupação ordenada, porque a reserva você não pode nem cobrar, porque não tem acesso, em primeiro lugar. O Parque Nacional poderia nos permitir alguma possibilidade de renda para nos ajudar na manutenção, que também seria apoiada pela iniciativa privada, que teria benefícios lucrativos com o mergulho contemplativo. E essa situação, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu sei que o tempo das coisas não é o que a gente quer, mas, pelo amor de Deus, essa situação já dura mais de 20 anos. Nos últimos 12, nós temos uma reserva fechada definitivamente, um plano de manejo maravilhoso que foi feito, mas que a gente não consegue aplicar porque está fora do enquadramento socioeconômico da nossa região, né? Eu vou finalizar já. A ajuda que a gente pede para o Congresso também é porque a reserva, 12 anos eu acho que está claro para demonstrar que ela não atingiu os objetivos sociais que se propunha, e nós, da sociedade, que faz parte do entorno, nós queremos participar efetivamente da preservação do nosso ambiente. Mais de 90% seguramente da nossa cidade clama pela categorização. Não existe nenhuma justificativa, deputado, para a gente continuar nessa situação. Não existe. Para finalizar, eu quero dizer para o senhor uma das frases que eu mais gosto e que eu aprendi há muitos anos atrás. Mas se a gente quer um resultado diferente das coisas, não adianta a gente fazer as coisas do mesmo jeito. Então, como dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes, né? Por último, eu deixo essa última pergunta. Por quê? Que Abrolhos, que é isso aqui, ó, é uma coisa mais linda do mundo. E eu digo porque eu já estive lá. Por que Abrolhos e Fernando de Noronha podem ser um parque? E por que o arvoredo não? Na nossa apresentação, durante todos os outros slides, o senhor vê que nós temos aqui, ó, além do símbolo da Prefeitura de Bombinhas, o símbolo do programa Cidades Sustentáveis. O município de Bombinhas é o primeiro do Brasil a aderir integralmente ao programa Lixo Zero para se adaptar ao lixo zero nos próximos 15 anos. O senhor está falando com gente, deputado, que realmente tem interesse real em preservar, mas quer também achar alguma alternativa de sustentabilidade para a sua gente. Muito obrigada por nos ouvir. Muito obrigado. Prefeita.